Paralisia do sono é uma condição quando o indivíduo sente que está acordado, mas é incapaz de se mover, falar ou agir. Ela se manifesta quando a pessoa está na fronteira entre os primeiros estágios de despertar e o derradeiro de sono. É um distúrbio similar ao sonambulismo, mas que se difere no sentido da imobilidade involuntária. A condição pode durar alguns poucos segundos, ou até alguns minutos antes de se conseguir despertar por inteiro e adquirir o controle novamente. Para alguns, é como estar acordado durante um pesadelo. Se você um dia experimentou a paralisia do sono, poderá compreender o quão estranho é essa situação. Mitos e lendas a respeito da paralisia do sono aparecem em todo o mundo. Ao longo de séculos, os sintomas têm sido descritos de muitas maneiras e muitas vezes atribuídos à ação de seres malignos, entidades misteriosas e diabólicas, nos tempos antigos. Velhas bruxas capazes de realizar feitiços e malefícios na Idade Média e, mais recentemente, abduções alienígenas. Praticamente todas as culturas ao longo da história possuem lendas a respeito de criaturas sombrias e malignas que aterrorizam os humanos quando eles estão dormindo. As pessoas sempre buscaram explicações para misteriosas paralisias e a recorrentes sensações de terror que a acompanham. De acordo com as pesquisas desse estranho fenômeno, tende a ocorrer mais frequentemente do que se pode imaginar, atingindo um grande número de pessoas. A grande maioria, no entanto, não se recorda da experiência. Cientistas sugerem que é essencial examinar as causas e raízes da paralisia do sono de um ponto de vista científico e de uma perspectiva sociocultural a fim de compreender os fatores que levam à condição. Durante um encontro realizado em 2002 pelo Centro de Pesquisa do Sono, organizado pelo professor Christoph, uma das maiores autoridades em paralisia do sono no mundo, diretor do Departamento de Psicologia da Universidade de Londres, foram discutidos os sintomas do distúrbio. A pessoa que sofre de paralisia do sono apresenta um estado de semiconsciência, no qual não é capaz de assumir se está acordada ou dormindo. É justo afirmar que ela se encontra no interim entre as duas condições. Imediatamente, ele descobre que não tem domínio sobre o seu sistema motor ou seu sistema de coordenação e se vê totalmente incapaz de se mover. Nesse estado de impotência e fragilidade, muitos mencionam o que é descrito como a sensação de estar diante de uma presença desconhecida. É como se a pessoa fosse capaz de sentir que alguém está fisicamente muito próxima, mas não é capaz de ver ou tocar essa forma. Para todos os efeitos, ela é incorpórea e invisível. O indivíduo tem certeza que existe algo ou alguém com ele no aposento, e que essa presença é de alguma forma hostil. Alguns se referem a essa presença como algo maligno, simplesmente uma força perversa que existe apenas para propagar o mal, relata o professor Frank. É muito comum que nesse estágio de paralisia do sono ocorram alucinações. Essas podem ser visuais. A pessoa vê luzes se movendo no quarto, sombras escuras e formas grotescas e monstruosas se formando no ar. Auditiva, ouve vozes, passos e ruídos incomuns. Olfativas, sentem cheiros estranhos, odores fortes e desagradáveis. E tácteis, a pessoa sente que está sendo tocada, como se existisse alguém muito perto a ponto de senti-la encostando ou pressionando seu corpo. Algumas vezes existe uma combinação de vários desses elementos se manifestando simultaneamente em uma grande alucinação. Em um dos relatos, abre aspas, eu olhava para o meu braço e tentava movê-lo. Eu o comandava, mas ele continuava estático. Quando eu tentava rolar para o lado ou sentar, meu corpo se mostrava entorpecido. Eu não sentia nada, mas estava ciente do que estava acontecendo à minha volta. Podia ver meu marido dormindo tranquilamente, mas não tinha como pedir ajuda a ele. Eu entrei em pânico, achando que estava sofrendo um acidente vascular. Meu corpo era uma casca
e eu não tinha o menor controle sobre ele. Eu então desisti de lutar. Queria pedir ajuda, mas a voz não saía. Veio então aquela esmagadora intuição, como se algo estivesse pressionando o meu peito. Uma presença física e onipresente, conta Carla no documentário. Era como se houvesse alguém ali comigo, uma forma escura, sinistra, simplesmente aterrorizante. Eu não via detalhes da sua aparência, pois o quarto estava muito escuro, mas era capaz de sentir seu peso em cima de mim. As suas mãos frias no meu pescoço e um cheiro desagradável de frutas podres. Era um pesadelo terrível e consciente que durava apenas alguns minutos, mas parecia levar horas para terminar. Outra testemunha que aceitou falar a respeito de uma paralisia de sono no documentário foi o estudante universitário Peter Murray, que sofre dessa condição desde os 13 anos de idade. Ele despertou várias vezes, incapaz de se mover e com uma forte sensação de estar sendo pressionado por alguma coisa pesada em seu peito, formando quase impossível respirar. Peter aceitou ser hipnotizado a fim de descrever o que o afligia. Ele relatou então um episódio especialmente aterrorizante em que um enorme gato preto sentava sobre o seu peito para morder seu rosto. Peter foi capaz de descrever em detalhes o quadro que ocupava, descrever em detalhes o quarto que ocupava quando morava com os pais. Explicou que seu corpo estava totalmente imobilizado, sendo capaz de mover apenas os olhos de um lado para o outro. O mais terrível, em sua visão, era a descrição do felino, um gato cuja cabeça não passava de um crânio branco, devorado por vermes e que rosnava, simbilando ameaçadoramente. Durante a sensação de hipnose, a agonia de Peter era tamanha que, quando a hipnose foi quebrada, ele despertou. A primeira coisa que ele fez foi socar o ar e se levantar. O pesadelo de Peter encontrava eco, uma fobia crônica de felinos. Outra vítima de paralisia do sono, o neuropsicanalista, o autor Paulo Brooks, passou a se dedicar ao estado do distúrbio como maneira de aplacar seus pesadelos recorrentes. Abre aspas. Hoje eu reconheço que sofria de sonhos lúcidos, um estádio alucinatório, marginado às trevas profundas do mundo onírico. Quando a mente está em um estado de alerta, mas o corpo permanece aprisionado pela paralisia do sono, uma interseção entre a realidade e o sono. É algo aterrorizante, inexplicável. Você não consegue respirar, não consegue se mover, falar ou gritar por socorro. É como estar aprisionado diante de um animal selvagem que vai se aproximando lentamente para atacar. Eu acordei várias vezes, coberto de suor e com lágrimas no rosto. Em uma ocasião, minha esposa teve que jogar água em meu rosto para que eu me acalmasse. É algo absolutamente perturbador, contou o Dr. Brooks a respeito de suas experiências. Como mencionado previamente, é muito comum as pessoas sofrendo de paralisia do sono travarem encontros inexplicáveis com criaturas sobrenaturais, sejam essas demônios, seres monstruosos, bruxas e até extraterrestres realizando cirurgias experimentais. Abre aspas. Imagens comuns de pessoas barbadas, duendes, demônios gargalhando e de monstros sussurrando em línguas desconhecidas, de figuras sem rostos, animais medonhos, insetos repugnantes e outras coisas são manifestações comuns.
As alucinações criadas pela própria mente são incrivelmente reais. Há muitas descrições de vítimas de paralisia do sono, se referindo a criaturas de ficção e personagens de filmes. Fecha aspas. O Dr. Brooks contou que seus episódios de paralisia do sono envolviam uma figura totalmente escura. Abre aspas, parecia um tipo de demônio medieval ou gárgula gótica, atarracado e corgoando, que ficava de pé na guarda da minha cama, balançando para frente e para trás. Por vezes ele abria a boca e uma fumaça cinzenta surgia de dentro dela. Eu conseguia sentir o movimento da cama. Ouvia claramente o ruído dela, rangendo até o cheiro ocre do seu hálito. A experiência durava alguns minutos e depois se encerrava subitamente. Fecha aspas. Com descrições como essas, não é de se surpreender que muitas vezes esses episódios acabam sendo interpretados como o assalto de uma entidade diabólica. Contudo, especialistas têm uma explicação científica de como ocorre o distúrbio. Durante o sono normal, o cérebro e o corpo passam por 4 estágios de relaxamento, durante o qual os indícios fisiológicos como atividade cerebral, pulsação cardíaca e respiração diminuem significativamente. O indivíduo entra então em um estágio de sono profundo, chamado sono REM, quando as pálpebras se movem de um lado para outro durante o sono. O ciclo inteiro leva entre 90 e 60 minutos e se repete ao longo de todo o repouso. Os sonhos podem ocorrer durante todos os estágios, mas os sonhos mais vividos, que parecem verdadeiros, tendem a ocorrer quando o indivíduo se encontra no estágio REM. Durante esse período, os músculos do corpo são paralisados, presumivelmente para impedir a ação do sonhador de andar, falar e se movimentar. É um tipo de defesa do corpo que nos sonâmbulos pode falhar. Durante episódios de paralisia do sono, algumas coisas saem do controle e o estado de imobilidade permanece mesmo após o indivíduo estar desperto, geralmente por alguns segundos e no máximo por alguns minutos. Se isso não fosse assustador o bastante, em alguns casos, não em todos, é importante salientar: a mistura do estado de consciência e sonho pode resultar em alucinações bizarras. Uma em 20 pessoas que sofrem de paralisia do sono descrevem como sintomas associados a ela a forte sensação de haver uma presença física próxima, a dificuldade de respirar, um medo intenso e vários tipos de alucinações. Embora os especialistas não saibam ainda definir qual o fator que torna uma pessoa mais propensa a sofrer desses pesadelos, sabe-se que alguns indivíduos têm propensão a esse tipo de distúrbio que os acompanha ao longo da vida. As pessoas que sofrem do mal podem ser aterrorizadas por manifestações ilusórias que não envolvem necessariamente algo paranormal. Algumas vezes é impossível imaginar a presença de um ladrão, de um assassino ou de um estuprador. De qualquer maneira, a experiência pode ser extremamente traumática. É possível que a sensação de terror seja a consciência de uma ativação da amígdala, a glândula do cérebro responsável pelos estímulos de percepção que identificamos como ameaças e terrores cotidianos. Um dos aspectos mais
fascinantes a respeito da paralisia do sono diz respeito a várias modalidades de experiências descritas em diferentes culturas. Durante a Idade Média, episódios condizentes com a paralisia do sono eram retratados como visitas noturnas de bruxas, seus animais familiares, induzidos a atormentar as pessoas, e entidades demoníacas movidas por desejos sexuais. Mesmo nos dias atuais, muitas sociedades interpretam essas experiências em termos sobrenaturais, baseando-se em folclore e crenças enraizadas na sociedade em que vivemos. No Canadá, a crença na velha bruxa, que senta no peito da pessoa que dorme tranquilamente para sufocá-la, é bastante conhecida. No folclore do Japão, existe um Kanashabari, um tipo de demônio noturno que esgana as suas vítimas e rouba a sua respiração. No Brasil, existe a pisadeira, uma bruxa cadavérica que tende a pisar no estômago e no peito de suas vítimas até esmagá-las. Os estudiosos desses distúrbios têm interesse em definir como as crenças tendem a afetar a interpretação e termos sobrenaturais dos indivíduos que sofrem com a paralisia do sono. Como a mente de cada indivíduo dá forma a uma alucinação específica. Nesse conceito, a paralisia do sono oferece uma oportunidade quase única de estudar a reciprocidade entre biologia e cultura. Estima-se que milhões de pessoas no mundo sofram de paralisia, um mal considerado um distúrbio moderadamente grave do sono. Muitas pessoas não se recordam desses pesadelos despertos. Afortunadamente, esquecem deles no momento que despertam por inteiro, mas continuam tendo a sensação incômoda de falta de ar e pavor. Outros se recusam a falar sobre o assunto ou tentam contornar o mal com tranquilizante, drogas, entorpecentes ou álcool. Pessoas que sofrem episódios recorrentes de paralisia do sono evitam relatar suas experiências por temer sofrer ridicularizadas ou taxadas como loucas. Isso pode levar a isolamento social, paranoia, insônia e vários outros males relacionados a esgotamento físico e nervoso.